poder do jejum. Hoje eu vou compartilhar com vocês uma experiência que eu tive com Deus. Foi algo muito tremendo, algo muito lindo, algo muito forte que eu nunca vivi na minha vida. Através de 7 dias de jejum que eu fiz. Oh, glória a Deus, eu sinto a presença de Deus quando eu lembro, porque faz pouco tempo que eu vivi essa experiência, então é algo muito real aquilo que eu vivi, é algo muito forte e eu quero te encorajar também, trazendo aqui essa experiência que eu tive com Deus, quando eu coloquei no meu coração o desejo de fazer 7 dias de jejum. E eu vou começar falando como eu fiz o jejum. Porque o jejum, ele pode ser feito de várias maneiras, de vários horários diferentes. Você que determina conforme o teu corpo aguenta, conforme as tuas necessidades. Então não te aconselho fazer muitos dias seguidos, o dia todo. Por quê? Porque você não vai aguentar, você não vai chegar no teu objetivo. E quando você não chega no teu objetivo, você fica frustrado, você fica decepcionado, você fica triste, aí você já não quer mais fazer jejum, porque na tua mente já diz que você não vai conseguir chegar no objetivo que você determinou para chegar. Então tenha calma, porque o jejum, quando é feito com sinceridade, com pureza, com verdade, seja até 2 horas de jejum, 3 horas de jejum, Deus, ele aceita como se você tivesse jejuado o dia todo. Porque o que importa realmente para Deus não é a quantidade, mas sim a verdade, sim a sinceridade do teu coração, o compromisso que você tem com Deus. Isso é o que realmente importa. Então comece com pouco. Comece com poucas horas. Não fique querendo fazer tudo de uma vez. Não fique querendo pular etapas. Mas espere, porque com o passar do tempo, com o passar dos meses e dos anos, você vai conseguir fazer um jejum de mais tempo. E o jejum que eu fiz foi de 7 dias, sendo de meia-noite até meio-dia. Como eu fiz esse jejum? De meia-noite, eu me ajoelhava e falava para o Senhor: Senhor, eu estou jejuando por essa causa, por isso. E o jejum que eu fiz foi por minha vida espiritual. Eu pedi a Deus um renovo, eu pedi a Deus ousadia, intrepidez, eu pedi a Deus que Ele viesse com a sua sabedoria, com o seu entendimento, com a sua inteligência sobre mim, que o seu poder se manifestasse através da minha vida, que Ele viesse com seus dons espirituais sobre a minha vida, me abençoasse com seus dons espirituais, que Ele me usasse com grande poder e glória, que as palavras que saíssem dos meus lábios não viessem de mim, mas viesse dEle, e tudo que eu falasse aqui nas redes sociais, nesse canal, nos outros aplicativos, que alcançasse vidas, que fosse palavras específicas para pessoas que estivessem necessitando ouvir. Oh, meu Deus, eu pedi para que Deus me usasse. Eu falei: Senhor, estou disposta e disponível para ti. Me usa-me, Senhor. Eis aqui a serva do Senhor. E eu fiz a minha oração, falei para Ele o que eu queria, o desejo do meu coração. Eu expressei tudo para Ele. E falei: Senhor, eu vou fazer esse propósito
propósito de 7 dias de jejum, da meia-noite ao meio-dia. Tem pessoas que fazem da meia-noite até 3 horas da tarde, da meia-noite até 6 horas da noite, da meia-noite até o outro dia da meia-noite, né? Então, aí é com você. Mas eu te dou um conselho, se você estiver iniciando agora, faça pouco tempo, você pode fazer da meia-noite até as 10 horas da manhã. Aí é com você, tá bom? Você é que vê o seu limite. Não queira fazer nada além daquilo que você consegue, tá bom? Então, o meu pedido nesse propósito de jejum foi esse. Então, todos os dias eu orava, né? Falava para Deus qual era o pedido do meu jejum e ao meio-dia eu entregava o meu jejum e falava: Senhor, aqui está, Senhor, eu estou te entregando esse jejum. O Senhor trabalha em minha vida. E eu ia conversando com o Senhor. Senhor, me dá aquilo que anseia o meu coração. É isso. Eu creio que o Senhor vai fazer conforme aquilo que eu estou renunciando, Pai. E o Senhor é poderoso para me dar, o Senhor é poderoso para me usar. E eu ia ali falando com o Senhor e entregava o meu jejum. Todos os dias, até o 7º dia. E quando foi no 7º dia, eu ali, né, orei da mesma forma e entreguei e passei todo o decorrer do meu dia. E quando chegou no último dia, eu ali concluí, né, conversei com o Senhor e falei: Senhor, eu estou aqui concluindo esse propósito de 7 dias de jejum. E eu creio que o Senhor vai fazer coisas maravilhosas através da minha vida. O Senhor vai fazer coisas grandiosas. O Senhor vai me usar. Eu já orei crendo. Porque quando você faz um jejum de um dia ou de um propósito de 7 dias, ou seja qual for a quantidade de tempo, você, quando for concluir, você já conclua como se já tivesse acontecido, tá? Conclua, entregue como se já tivesse acontecido. E ali eu orei ao Senhor, eu creio, Senhor, que o Senhor vai me usar de forma gloriosa, de forma tremenda. Eu recebo tudo aquilo que eu te pedi, eu creio que eu vou ser uma bênção para a vida de muita gente, Senhor. E fui orando, entregando nas mãos do Senhor e entreguei os 7 dias de propósito. E passou o dia normal. Nada de diferente aconteceu. Escute bem. Mas quando foi à noite, eu estava conversando com meu esposo e a gente começou a conversar das coisas de Deus, das coisas de Deus, das coisas de Deus. E a presença do Senhor veio. A presença do Senhor veio. E eu comecei a sentir aquela presença, aquela coisa maravilhosa. E ali eu comecei a falar em línguas estranhas, comecei a falar em línguas diferentes que eu nunca tinha falado, porque todas as vezes quando a presença do Senhor vem com grande poder sobre a minha vida, eu sempre falo em línguas diferentes. Então, foram línguas que eu nunca tinha falado e veio um poder, uma autoridade, algo tão bom sobre mim. E eu comecei a falar, sentir a presença, falar em línguas estranhas, aquele poder. E depois eu comecei a clamar pelo nome de Jesus. Jesus, 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 Jesus. Eu comecei a clamar pelo nome de Jesus. E aquela presença dentro do meu ser foi algo tão bom, foi algo tão poderoso, foi algo tão grandioso que eu nunca vou esquecer na minha vida. Nunca vou esquecer essa experiência.
E eu fiquei deitada, eu fiquei deitada na cama. E é como se fosse, foi como se fosse o meu espírito desconectou do meu corpo. E ficou como se o meu corpo estivesse sobre a cama e o meu espírito tivesse elevado do meu corpo. Foi como o meu corpo estivesse sobre a cama que eu estava deitada e o meu espírito, aqui o meu corpo na cama, e o meu espírito ficou acima do meu corpo. E eu fiquei ali, sentindo aquela presença, sentindo essa desconexão do corpo e do espírito. É como se fosse a minha alma tivesse desconectado do meu corpo. Foi algo que eu nunca vivi essa experiência na minha vida. Foi algo tão tremendo, e ali eu passei tempo, sentindo aquela presença tão grande, que quando eu falo hoje, eu sinto aquela presença dentro de mim, dentro do meu ser. E ali, quando eu fiquei, e ali eu parei um pouco. Aí o meu esposo, e eu não tinha lembrado que aquele dia foi o dia da conclusão dos 7 dias de propósito que eu tinha feito de jejum. E quando ali eu fiquei calma ali, que eu comecei a ficar calma. Aí o meu esposo falou assim pra mim: foi hoje, né, que tu concluiu os 7 dias de jejum? Aí me caiu a ficha, eu falei assim: foi hoje. Aí ele falou assim: aí, o Senhor recebeu o teu jejum, o Senhor recebeu a renúncia que você fez, o Senhor recebeu. Então eu falo pra ti, não importa o tempo que você passa em jejum, é o tempo que você aguentar. Eu só aguentei até meio-dia. Então eu fiz até meio-dia. Meio-dia para mim é muito sacrificante. O Senhor sabe quanta renúncia eu faço para chegar até o meio-dia no jejum. E Ele recebeu, e Ele derramou essa porção da presença dele sobre a minha vida que eu pedi. Eu pedi algo espiritual, que ele pudesse me usar, algo que viesse do céu de glória sobre a minha vida. E ele me deu conforme eu pedi a ele. Então eu te encorajo a jejuar. Faça um propósito de jejum de 2 dias, 3 dias, 4 dias, ou até mesmo um dia, conforme as suas forças. Conforme as suas forças. Não faça nada além, porque isso vai se tornar sacrifício de tolo. Deus não vai receber. Mas se você for começando de pouquinho, daqui uns tempos você vai estar jejuando o dia todo. E vai ser bênção. Então eu fui orientada por Deus para deixar esse testemunho para ti aqui. Porque da mesma forma que Deus me respondeu, Ele também vai te responder. Da mesma forma que Deus me fez viver algo tão sobrenatural na presença dEle, Ele também vai te fazer viver. Independente do propósito do teu jejum, se eu vai responder, se for algo sincero, lá do fundo do teu íntimo, se o Senhor vê sinceridade, pureza e verdade naquilo que você está fazendo, Ele vai te responder sim. E através do teu testemunho, daquilo que você viveu em Deus, muitas outras vidas vão ser edificadas. E eu te falo, não fique com a tua boca fechada. Quando o Senhor fizer algo extraordinário, pergunte a Ele: Senhor, eu posso compartilhar essa experiência
Senhor, eu quero alcançar outras vidas com a experiência que eu tive contigo. E se o Senhor disser, conta, fala, que eu quero glorificar o meu nome através da tua vida, então você conte. Não fique com vergonha, não fique com medo, não fique tímido, não se menospreze. Não faça isso. Mas faça aquilo que o teu coração está querendo fazer, querer compartilhar e alcançar outras vidas. E eu sei que muitas vidas vão ser edificadas, fortalecidas a jejuar, renunciar, porque jejum é trocar de mesa. É você trocar a mesa carnal que alimenta a tua carne por a mesa espiritual que vai alimentar o teu espírito. Porque vence quem estiver mais forte. Se você estiver alimentando mais a tua carne vai vencer. Agora, se você estiver alimentando mais o teu espírito vai vencer. Então, eu te encorajo a jejuar. A não ser que você não possa jejuar mesmo, você tiver algum problema de saúde muito sério, que não dê para jejuar, não jejue, mas ore, interceda, clame. Isso você pode fazer. Então, temos que fazer tudo conforme as nossas forças. Porque o Senhor, Ele vai receber conforme você vai entregando o teu melhor para Ele. Tá bom? Eu espero que essa experiência tenha edificado a tua vida. E eu fico muito sensível à presença de Deus quando eu conto, quando eu lembro. Porque foi a primeira experiência sobrenatural dessa forma que eu vivi fazendo um jejum. Aleluia, glória a Deus, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Então eu já te peço, compartilha esse testemunho para que outras vidas, milhares de vidas, venham ser encorajadas. Seja bênção para a vida de alguém. Para a vida de alguém, não, para a vida de muitas pessoas. Porque no momento que você compartilha, essa pessoa ouve e já compartilha para outra, e já compartilha para outra, e já compartilha para outra. Através do teu compartilhamento, milhares de vidas são alcançadas. Então seja bênção para a vida de milhares de pessoas. Oh, glória a Deus e aleluia. Já deixa o teu like para que o YouTube possa notificar que é um conteúdo relevante e assim distribuir para mais pessoas. Se você não for inscrito, se inscreve. Vamos fazer esse canal crescer para a glória de Deus. Porque aqui não é nada sobre mim. É tudo sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É eles que têm toda a atenção aqui. É para eles que eu estou dedicando esse tempo, renunciando tantas coisas que eu posso fazer, mas eu estou aqui proclamando, sendo uma precursora de Jesus, anunciando a segunda volta dele. Oh, aleluia! Deus te abençoe. Até o próximo vídeo, se assim o Senhor me permitir.